Ana irrompeu na sala de estar da casa familiar em Lisboa, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Você vendeu o relógio do meu pai? Como pôde fazer isso, Maria? Era a única coisa que me restava dele, gritou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto jogava o recibo amassado na mesa. Maria, a madrasta, ficou parada, os olhos frios e inabaláveis, respondendo com uma voz baixa e cortante. Você escolheu esse caminho, Ana. Agora aguenta as consequências, e isso é só o começo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana como um soco no estômago. Ela havia-se assumido como lésbica há apenas 2 semanas, revelando seu relacionamento com Sofia para a família em um jantar que deveria ser de união, mas que se transformou em caos. O pai dela havia morrido há 5 anos, vítima de um acidente de carro, deixando para trás uma herança modesta e aquele relógio antigo, um omega de ouro que ele usava todos os dias. Ana guardava como um talismã um lembrete do amor incondicional que ele lhe dava. Mas agora, Maria, que se casara com o pai dela 1 ano antes da morte dele, havia vendido o relógio para um colecionador anónimo, alegando necessidades financeiras. Ana sabia que era mentira, a família não estava em apuros. Era punição pura. Saindo da casa aos tropeços, Ana pegou o metrô para o apartamento de Sofia no bairro Alto. As ruas de Lisboa passavam borradas pela janela, as colinas íngremes e os azulejos coloridos parecendo zombarem da sua dor. Sofia, com seus 28 anos, era o oposto de Ana. Enquanto Ana era impulsiva e emocional, Sofia era calma, uma artista plástica que pintava murais inspirados na Revolução dos Cravos. Elas se conheceram em uma galeria de arte há 1 ano, e o que começou como uma amizade se transformou em um amor profundo, mas escondido por medo das reações familiares. Eu te avisei que seria difícil, disse Sofia ao abraçá-la, seus braços fortes envolvendo Ana como um escudo. Mas vender o relógio? Isso é crueldade. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Sofia, Ana não conseguia dormir. Seus pensamentos giravam em torno da madrasta. Maria era uma mulher de 45 anos, devota católica, que sempre pregava sobre tradição e família nuclear. Desde a morte do marido, ela se tornara ainda mais rígida, controlando as finanças da casa e ditando regras para Ana, que ainda morava lá ocasionalmente enquanto terminava a faculdade de Psicologia na Universidade de Lisboa. Ana se perguntava se Maria sempre soubera da sua orientação sexual. Havia olhares estranhos, comentários sutis sobre amizades femininas intensas. Mas o ato de vender o relógio era um golpe baixo, uma forma de apagar o legado do pai, que Ana acreditava que teria apoiado. No dia seguinte, Ana decidiu confrontar Maria novamente. Ela voltou à casa em Alvalade, um bairro residencial tranquilo, mas o ar estava carregado de tensão. "Por que você odeia tanto quem eu sou?", perguntou Ana, tentando manter a voz firme. Maria sentou-se à mesa da cozinha, mexendo uma xícara de café. "Não é ódio, Ana. É preocupação. A sociedade portuguesa ainda não aceita isso. Pense no que dirão os vizinhos, a família estendida. Seu pai não criaria você para isso." As palavras feriram Ana profundamente, reacendendo dúvidas internas. E se ela estivesse errada? E se seu amor por Sofia fosse uma fase, como Maria insinuava? Mas não, Ana sabia que era real, Sofia fazia sentir viva, completa. Enquanto discutiam, o telefone tocou. Era o tio de Ana, João, irmão do pai falecido, ligando de Porto. "Ouvi sobre o que aconteceu. Maria me contou tudo. Você precisa pensar na família, Ana. Isso pode nos dividir." A pressão familiar começava a se fechar como uma armadilha. Ana desligou, sentindo-se isolada. Sofia esperava do lado de fora, no carro, e ao vê-la chorando, dirigiu até o mirador da Senhora do Monte, um ponto alto com vista para a cidade. Lá, sob o sol poente, elas conversaram sobre o futuro. "Não podemos deixar que eles nos separem", disse Sofia, beijando a mão de Ana. Mas no fundo, Ana temia que o preço de sua autenticidade fosse perder tudo. Dias se passaram e Ana começou a investigar a venda do relógio. Ela contatou o colecionador pelo recibo, um homem chamado Pedro, que concordou em encontrá-la em uma cafeteria no Chiado.
Sua madrasta disse que era para pagar dívidas, explicou ele, devolvendo o relógio temporariamente para que Ana o visse. Ao pegá-lo, Ana sentiu um arrepio. Havia algo solto dentro. Abrindo o compartimento traseiro, ela encontrou uma nota amarelada, escrita na caligrafia do pai, para Ana, minha filha amada. Seja quem você é, sempre. Com amor, pai. O choque a paralisou. Como Maria não vira isso? Ou pior, será que ela sabia? File 2. A descoberta da nota mudou tudo para Ana. Ela guardou o relógio no bolso, agradecendo a Pedro e prometendo devolvê-lo em breve. Caminhando pelas ruas empedradas do Chiado, com as livrarias antigas e os cafés cheios de turistas, Ana relia a nota mentalmente. Seu pai sabia? Como? Ele morrera antes que ela se assumisse, mas talvez tivesse percebido sinais. A nota era um bálsamo para sua alma ferida, mas também uma arma contra Maria. Ele me apoiava, pensou ela, e Maria tentou apagar isso. De volta ao apartamento de Sofia, Ana mostrou a nota. Sofia, com seus olhos castanhos cheios de empatia, leu em voz alta. Isso é prova, Ana. Seu pai te amava incondicionalmente. Elas passaram a noite planejando o próximo passo. Ana queria confrontar Maria com a nota, mas Sofia alertou. Cuidado. Ela pode negar ou pior, virar a família contra você. A tensão crescia, Ana sentia o peso das decisões. Manter o segredo ou revelar? Cada escolha parecia carregada de riscos. Na manhã seguinte, Ana foi à universidade, mas não conseguia se concentrar nas aulas de psicologia comportamental. Seus pensamentos vagavam para o conflito interno, o desejo de ser aceita versus o medo da rejeição. Em Portugal, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, a sociedade conservadora, especialmente em famílias tradicionais, ainda estigmatizava relacionamentos como o dela. Ana lembrava de histórias de amigos que foram deserdados ou ostracizados. E se eu perder tudo por Sofia? Questionava-se. Enquanto isso, Maria não ficava parada. Ela convocou uma reunião familiar na casa de Alvalade. Tio João veio de Porto, trazendo prima Rita, uma advogada de 30 anos conhecida por suas opiniões progressistas. Ana precisa de ajuda, disse Maria, servindo vinho do Porto. Essa fase dela é influenciada por más companhias. João concordou, mas Rita hesitou. Talvez devêssemos ouvi-la. A divisão familiar se aprofundava, com Maria pintando Ana como rebelde e instável. Ana chegou à reunião sem ser convidada, tendo sido informada por Rita. A sala estava carregada de olhares acusadores. Você vendeu o relógio para me punir, acusou Ana, mostrando a nota. Maria empalideceu. Eu não sabia da nota. Vendi porque precisávamos de dinheiro para a casa. Mas Ana não acreditava. Você sempre me controlou, Maria. Desde que papai morreu, você age como se eu fosse um erro. As palavras saíram como veneno e João interveio. Respeite sua madrasta, Ana. Ela cuidou de você. O confronto escalou, com Ana saindo furiosa, sentindo-se traída pela família. Sofia encontrou em um bar no cais do Sodré, onde a noite lisboeta pulsava com fado e risos. Você não está sozinha, disse Sofia, segurando sua mão. Mas Ana duvidava. E se eu estiver errada? E se isso destruir tudo? Sofia, com sua força artística, respondeu: o amor não destrói, o medo sim. Elas decidiram morar juntas, um passo ousado que significava independência, mas também isolamento. Semanas depois, a pressão social se intensificou. No trabalho de Ana, como estagiária em uma clínica de saúde mental, colegas sussurravam sobre sua vida pessoal complicada. Uma paciente, sabendo da história, a questionou: como você aconselha os outros se não resolve sua própria família? Ana se sentia exposta, vulnerável. Em casa com Sofia, momentos de intimidade eram ofuscados por brigas. Ana acusava Sofia de não entender a profundidade da perda, enquanto Sofia pedia paciência. Então veio a traição.
Rita, a prima, revelou a Ana que Maria planejava contestar a herança do pai, alegando que Ana era incapaz devido à sua orientação. Ela quer te deserdar, disse Rita em uma ligação. Ana ficou devastada. Como Maria podia ir tão longe? Era uma violação ética, uma manipulação do sistema legal português para punir o que ela via como pecado. Ana confrontou Maria novamente, desta vez com Sofia ao lado. Na sala de estar, sob a luz das janelas que davam para o jardim, a tensão era palpável. Você não vai me tirar o que é meu, disse Ana. Maria rebateu, você já tirou a paz dessa família. Sofia interveio, o amor não tira nada, ele soma. Mas Maria ignorou, virando-se para Ana, escolha, sua família ou essa vida. Ana saiu, mas o dano estava feito. Ela pagaria o preço da autenticidade com o isolamento. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. Morando agora com Sofia em um pequeno apartamento no Alfama, com vistas para os telhados vermelhos e o som distante do Tejo, ela tentava reconstruir sua vida. Mas as noites eram assombradas por pesadelos, o pai desaparecendo, Maria rindo, a família virando as costas. Sofia apoiava, pintando quadros que retratavam mulheres fortes em luta, inspirados na história delas. Arte é resistência, dizia ela. Mas Ana questionava se valia a pena. No trabalho, a pressão aumentava. Seu supervisor, um psicólogo conservador, a chamou para uma conversa, ouviu rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta sua credibilidade com pacientes. Ana defendeu-se, minha orientação não me define como profissional. Mas saiu abalada, sentindo o peso da discriminação societal em Portugal, onde, apesar das leis progressistas, o catolicismo enraizado ainda moldava opiniões. Enquanto isso, Maria prosseguia com seu plano. Ela contratou um advogado para revisar o testamento do marido, alegando que Ana havia mudado desde a morte dele. Tio João apoiava, temendo o escândalo familiar. Rita, no entanto, secretamente ajudava Ana, enviando documentos. Isso é errado, moralmente, disse Rita em um encontro no Rossio. Mas Maria está obcecada. Ana via o conflito ético. Lutar pela herança significava processar a família, mas ceder era trair a si mesma. Uma noite, Ana e Sofia foram a um evento LGBT em Lisboa, uma marcha discreta no Príncipe Real. Lá, elas encontraram apoio, histórias semelhantes de rejeição familiar. Uma mulher mais velha compartilhou, eu perdi tudo, mas ganhei liberdade. Isso despertou Ana, mas também a aterrorizou. De volta para casa, elas discutiram, e se nos pararmos para eu reconquistar a família, sugeriu Ana, em um momento de fraqueza. Sofia chorou, não me faça pagar por isso. A mutuadora as uniu, mas plantou sementes de dúvida. O clímax veio em uma audiência preliminar no Tribunal de Lisboa. Ana, representada por um advogado pro bono da comunidade LGBT, enfrentou Maria. Você vendeu o relógio para me ferir, acusou Ana, apresentando a nota como evidência de manipulação emocional. Maria defendeu-se, era para o bem da família. Sua escolha nos envergonha. O juiz, uma mulher de meia-idade, ouviu atentamente, destacando a evolução social portuguesa. Mas o processo era exaustivo, drenando Ana emocionalmente. Fora do tribunal, jornalistas locais cobriam o caso, transformando-o em um debate público sobre direitos LGBT versus tradição familiar. Ana se via no centro de uma tempestade midiática, com opiniões divididas. Progressistas a aplaudiam, conservadores a condenavam. Sofia a protegia, mas o stress afetava seu relacionamento. Estou cansada de ser motivo da sua dor, confessou Sofia uma noite. Ana decidiu então uma ação ousada, escrever uma carta aberta para um jornal, expondo sua história. Meu pai me amava como eu sou. Por que a sociedade não pode? O artigo viralizou, trazendo apoio, mas também ódio online. Maria reagiu furiosa, ligando, você nos destruiu. Ana rebateu, você me forçou. A traição familiar era completa, mas Ana sentia uma faísca de empoderamento. No entanto, o preço era alto. Amigos da família se afastaram e Ana perdeu contatos profissionais.
Sofia, vendo o sofrimento, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de espaço. Ana recusou, mas o medo de perda crescia. Em uma sessão de terapia que ela mesma buscou, Ana explorou seus conflitos internos, o desejo de aprovação versus a autenticidade. Eu escolhi o amor, mas dói, admitiu. Com o processo judicial avançando, Ana se via em um limbo emocional. As audiências no Palácio da Justiça eram tensas, com testemunhas familiares depondo. Tio João falou de valores tradicionais, enquanto Rita defendeu Ana, destacando a hipocrisia. Maria, no banco, mantinha uma fachada de vítima. Eu só queria proteger a herança. Mas Ana, com a nota do pai, provava a intenção maliciosa. O juiz questionava: isso é sobre dinheiro ou preconceito? Fora da corte, a vida cotidiana era uma batalha. Ana e Sofia enfrentavam olhares hostis no bairro, ecos da homofobia latente. Uma noite, ao voltarem de um jantar, encontraram pichações na porta, pecadoras. Sofia limpou, mas Ana tremeu de raiva. Isso nunca acaba? Elas se abraçaram, mas a intimidade era ofuscada pelo trauma. Ana começou a questionar escolhas passadas. E se tivesse ficado no armário? Mas lembrava do amor de Sofia, das noites rindo sob as estrelas no castelo de São Jorge. Sofia, por sua vez, lidava com seus próprios demónios. Abandonada pela família anos antes por ser lésbica, ela via em Ana um espelho. Não desista de nós, pedia. Uma reviravolta veio quando Pedro, o colecionador, testemunhou. Maria insistiu na venda rápida, mencionando lições para a enteada. Isso enfraqueceu a defesa de Maria. Mas o custo era emocional. Ana via a madrasta envelhecer diante dos olhos, o rosto marcado por culpa ou raiva. O conflito moral a atormentava: perdoar ou punir? A pressão culminou em uma briga feia com Sofia. Você está obcecada com isso, Ana. E eu, gritou Sofia. Ana rebateu: é pela justiça. Elas se separaram por dias, Ana ficando com Rita. Sozinha, Ana refletiu sobre o preço. O amor valia a solidão? Uma ligação de Sofia a trouxe de volta: eu te amo demais para perder. O verdito aproximava-se. Ana preparou um discurso final, apelando para a humanidade. Meu pai me ensinou a ser verdadeira. Porque a sociedade pune isso? Maria, em um momento raro, chorou. Eu temi por você. Era arrependimento? Ana duvidava, mas via camadas. Maria, viúva, projetava medos próprios. Pós-audiência, uma oferta de acordo veio. Maria desistiria da herança se Ana voltasse à família. Ana recusou, escolhendo integridade. Mas o ato a isolou mais. Amigos LGBT a celebravam, mas a família se fragmentava. O juiz finalmente decidiu a favor de Ana, reconhecendo a manipulação de Maria e validando a herança, incluindo o valor do relógio. A orientação sexual não invalida direitos, declarou. Ana sentiu alívio, mas não vitória. Maria saiu do tribunal derrotada, sem olhar para trás. Tio João murmurou desculpas, mas o dano era irreversível. De volta ao apartamento, Ana e Sofia celebraram discretamente com um jantar à luz de velas. Nós sobrevivemos, disse Sofia, beijando Ana. Mas as cicatrizes permaneciam. Ana perdia noites revivendo confrontos, questionando se o preço, isolamento familiar, estresse emocional valia. Sofia, fortalecida, pintou um mural delas como guerreiras. Meses depois, Ana reconstruiu novo emprego em uma ONG LGBT, ajudando outros. Ela viajou com Sofia para o Algarve, praias douradas curando feridas. Mas uma carta de Maria chegou: eu errei. Talvez um dia possamos falar. Ana debateu responder, o conflito interno persistindo: perdão ou distância? A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas Ana sabia que batalhas pessoais continuavam. Ela e Sofia cresceram juntas, seu amor testado e resiliente. No entanto, o relógio, agora recuperado, simbolizava não só o pai, mas as escolhas dolorosas. E assim, Ana se perguntava: foi certo priorizar o amor sobre a família, mesmo que isso significasse perda irreparável?